O Botafogo foi lá, a gente falava antes, no pré-jogo, e dentro do jogo mesmo, era o jogo pro Botafogo ganhar, porque o time do Santos é muito ruim. Ali a gente coloca, eu já falei isso aqui algumas vezes, tem uns 6 times ruins no campeonato, que estão 6 a 7, muito ali eu coloco, vou colocar, infelizmente, o Vasco dentro disso, Sport, Juventude, Corinthians, Santos, Vitória, são muito ruins, né? A gente tem que ser honesto com o que tem que falar. O time do Santos Com é os 4 muito. rebaixados, tu acha que sai daí? Desse número aí? Ah, vai ficar por aí. Ou Se, vai ter não, uma surpresinha aí? se o Santos não contratar. Nessa janela, se o Santos não contratar uns 5, 6 jogadores do jogo mesmo, vai sair não vai sair nem desse grupo lá de trás. O time do Santos é muito ruim. Com o Neymar teve um alento, mesmo o Neymar, de vez em quando, ele perdendo a postura dele dentro do campo, às vezes dando onda para a torcida. É porque ele vai ser a notícia o tempo todo, seja pelo lado bom, seja pelo lado ruim. Ele é diferente. O time do Santos é muito ruim, mas ontem teve algumas coisinhas. Mas não pode perder a cabeça daquele jeito e por causa de um lance. Ele prejudicou a derrota do Santos. Por mais que o jogo tenha sido ruim, o Santos foi melhor que o Botafogo enquanto tinha 11 contra 11 e o Neymar. A derrota do Santos ontem tá na conta do Neymar. Vamos ouvir aí o técnico Renato Paiva, o português aí, o nosso querido Portuga, falando a respeito do confronto de hoje. Fala aí, Renato Paiva, o que tu viste ontem? Da nossa parte, sinceramente, controlámos, tivemos bola, mas não gerámos as oportunidades que devíamos ter gerado em função da bola que tivemos. Depois, assumindo o jogo, fica mais fácil para uma equipa rápida e técnica como o Santos nos poder surpreender num outro momento de transição. E é verdade que o Santos acabou por ser mais incisivo, mais vertical, ter mais remates e ter uma grande oportunidade, em especial na segunda parte, com a bola que vai no poste. Em termos ofensivos não fiquei muito satisfeito com a equipa, como disse, teve bola, procurou mover o bloco adversário, mas nós não finalizámos as vezes suficientes. Mas isto começa a ser um bocadinho depois a antítese de alguns jogos onde finalizámos, onde até tivemos melhores oportunidades e acabámos por não jogar. Noutros jogos esta bola que bateu no poste entrava e perdíamos 1-0. Hoje acabámos por ser mais eficazes nesse aspecto e nas poucas oportunidades que tivemos acabámos por fazer golo. As substituições foi em função também de mexer com o jogo para ser um bocadinho mais ofensivo, com a entrada do Santi e do Natan, mas depois com a superioridade numérica aí tinha mesmo que mexer na equipa, colocar mais gente na última linha do Santos, poder aproveitar a situação de cruzamentos, fixar a linha defensiva do Santos com 2 jogadores para podermos na área ter peso e também fora da área entre linhas, fixando os defesas, podemos jogar ali com o Arthur, com o Santi e com o Natan. Fomos atrás do resultado, fomos, como dizes, ousados e de facto acabámos por ser felizes numa partida que eu sinceramente ganhamos e era muito importante ganharmos. Primeiro gol fora, a primeira vitória fora, ela ia acontecer mais tarde ou mais cedo, golo em 0 novamente, sem sofrer golos e pronto, e fica mais o resultado do que propriamente a exibição da nossa parte. Técnico do Botafogo, Renato Paiva, falando do jogo ontem. O jogo estava complicado, né, Márcio? Aí melhorou um pouquinho com a saída do Neymar, né, que garoteou, né? Depois ele foi nas redes sociais pedir desculpa. Mas antes de você falar do Neymar, eu quero falar uma coisa. Neymar, tu é uma mala. Reclamou o jogo inteiro, uma falta de respeito o tempo inteiro com a arbitragem. Eu acho que a gente já tem problema, a gente já falou disso há muito tempo, né? Mas eu acho que ele, como jogador de seleção brasileira, de carreira internacional, o tamanho que ele tem, fazer o que ele faz com o árbitro, aquilo é covardia. Ele coloca o árbitro numa situação de inferioridade, até na forma do trato ali do cara. Achei uma falta de respeito. O árbitro ainda, por pouco, já poderia ter expulsado ele antes. A mão não teve como. Não é? Teve lance para expulsar antes. Pra mim, no primeiro tempo, era pra ele ter Já sido era para ter expulso. sido expulso da forma que ele vinha falando. Mas, tirando isso, o Botafogo tirou vantagem da saída do Neymar aí e conseguiu fazer 1-0 num jogo que estava complicado, né? Eu não estava acompanhando esse jogo, né? Porque eu estava vendo o Atlético Operário. Mas eu vi todos os, né, os melhores lances, tudo o pessoal debatendo do jogo. E eu sempre, né, já falei para todo mundo também, eu gosto muito do Neymar, sempre fui fã do Neymar. Mas tem coisas que realmente, assim, o lance da mão, eu vi várias pessoas
né, torcedores santistas e pessoas que também sempre defenderam o Neymar, falando que realmente tem coisas que não dá para defender. E aí eu vi também isso falando, né? Que ele estava jogando bem, né? Que ele teve até a oportunidade de gol e estava ali, né? Sendo importante no jogo. Mas aí você já tem um cartão amarelo. Porque aí quando ele foi reclamar, né? Do lance que ele pôs a mão na bola, ele ainda reclamou, né? Com o juiz foi reclamar. E aí depois, na postagem que ele fez nas redes sociais, é isso que me incomoda um pouco. De sempre se colocar como perseguido e tal. Porque ele coloca ali, né, que ele admite que ele errou, que ele prejudicou o Santos, né, que esses 3 pontos estão na conta dele. Isso aí eu achei ok, que ele, né, pelo menos se colocou ali, assumindo a responsabilidade disso. Mas aí no mesmo post que ele assume a responsabilidade, ele fala, mas o primeiro cartão eu não devia ter levado. Então, sabe, tá, ok. De repente, se ele acha que o primeiro cartão não foi justo, mas ele levou. E aí ele já sabia que você tem que. Quando você leva o primeiro cartão amarelo, o que você faz? Você se poupa de algumas coisas, às vezes até se é um jogador de marcação, às vezes até o técnico substitui, porque já sabe que vai ficar mais difícil para ele chegar junto, ou o cara já tira um pouco o pé e evita, né? Você evita o segundo cartão, quando você já tem um cartão. E aí, você já tem um cartão amarelo, você fazer aquilo... eu até vi um pessoal brincando que ele deixou os pensamentos intrusivos, né, tomarem a conta da ação dele. Mas é porque foi muito mal na bola, né? Um jogador profissional, um jogador que já jogou em um monte de lugares gigantescos. No futebol de hoje em dia, que tem VAR, que, assim, não vai passar, sabe? Não é na época do Maradona que passou, porque não tinha essa tecnologia toda. Hoje em dia tem coisas que você sabe que não vai passar. Então, assim, não consigo entender o que passou na cabeça dele ali naquele momento. E o Santos numa situação complicada, zona de rebaixamento, podendo ser esse, assim, o último jogo dele com a camisa do Santos, o que seria uma despedida totalmente melancólica, né? Assim, se você for parar para pensar, toda a festa que o Santos fez, toda a emoção que a torcida do Santos demonstrou com esse retorno dele. Aí era a estreia ainda da camisa, e fizeram em homenagem a ele. Então, assim, sabe, todo um roteiro que era pra ser uma coisa super legal, mesmo que fosse só esses 6 meses. A entrevista com o pai dele falou, não, mas o combinado era esse. Mesmo que fosse, mas que tivesse sido mais legal, sabe? Assim, foi um pouco não, né? Tô falando um pouco aqui porque eu não sou santista, mas o que eu acho que do torcedor santista, muito frustrante mesmo esse retorno, né? E a parte dele ficar fora porque machucou, isso aí não tem como fazer. Mas algumas atitudes quando tá jogando que são desnecessárias. Outra coisa que eu acho desnecessária que ele fica fazendo, que ele fez contra o CRB e fez ontem contra o Botafogo, em qualquer estádio que o Neymar for, ele vai ser provocado. Quando o Romário jogava, ele era provocado. E eu acho ok, de vez em quando, ele dá uma resposta, ele fazer pra torcida, fiz o gol e tal, dar uma provocada. Mas tem algumas coisas que eu acho que ele tá se deixando pilhar demais. Tipo, Tá ele falando agora do gol? saiu batendo boca com o torcedor do CRB quando foi eliminado. Tipo, caraca, sabe? Vai pro vestiário, foi eliminado. Aí, antes do jogo contra o Botafogo, também respondendo torcedor, eu vou aí quando eu fizer gol. Tem algumas coisas que eu acho legal do jogador ser marrento. Mas tem algumas coisas que eu acho que ele pode se poupar. Ele é o Neymar, ele tem que, tipo assim, eu acho que ele tem totalmente consciência do tamanho dele. E tem algumas coisas que ele devia se poupar. Tipo, vai ficar batendo boca com o torcedor? O torcedor vai provocar ele em qualquer estádio que ele for. Se ele continuar no Brasil, qualquer estádio, todos os estádios que ele for jogar, vai ter torcedor querendo provocar ele. Igual é com o Gabigol, igual era com o Romário, era com o Edmundo, enfim. O jogador que vai chamar atenção ali, o torcedor do outro time vai provocar. Agora você vai ficar caindo na pilha toda hora. Eu acho que ele puxa um desgaste desnecessário, assim. E aí, quando, por exemplo, ele provocou a torcida do Botafogo, que se ele fizesse o gol, tá, seria legal. Mas aí toda a situação, ele acaba gerando coisa, ainda mais nessa época de internet, que aí o torcedor do Santos tá meio que sendo humilhado por uma coisa que era para eles estarem super felizes, que é o retorno do Neymar, que realmente é acima da média pro futebol brasileiro. Se tiver em condição de jogar, ele vai desequilibrar, ele é um grande jogador. Eu sou fã do Neymar, continuo fã do Neymar, mas eu não tenho como dizer que eu não tô decepcionada com essa passagem dele pelo Santos agora. Duas só observações aí do que a Márcia falou, Marquinhos. Uma, no final do primeiro tempo, ele já tinha amarelo, tomou amarelo no meio. No final do primeiro tempo, o Gino deu amarelo para ele, porque já era 40 e alguma coisa, que era para ter expulso, né? O árbitro até mexeu ali, fez um movimento, mas deve assim, pô, cara, se eu expulsar ele agora no final do primeiro tempo, acho que ia virar metralhadora pro árbitro da partida, né? Que foi uma entrada que ele deu lá, deu amarelo, ele ainda reclamou assintosamente. Aí outra observação antes de você falar, que eu fiquei vendo, o tempo inteiro eu acho que ele expõe os companheiros dele pedindo passe, gesticulando de forma forte, gritando com os caras. Pô, irmão, ele foi pro time ruim atualmente. O Santos tem camisa, tem história.
É que é muito difícil, às vezes, as pessoas separarem isso. O Vasco tem história, Santos tem história. São dois times de histórias pesadas. Mais recentemente, eles não atravessam um bom momento já há algum tempo. Né? O Santos voltou da Série B. E ele levando aquilo a forma que fala, como, pô, bota a bola aqui, quando o cara vira, parece que tá jogando até a galera contra aquele cara ali que não tem metade, não tem 10% do tamanho dele, talvez, no futebol, né? Tu não acha um pouco de, assim, dele saber isso, assim, ou ele tá descontrolado, sei lá o quê? Assim, Dinho, o lance que você tá falando, o lance da reclamação assintosa, foi antes do cartão amarelo que ele fez a falta. Aquele lance que a gente ficou aqui falando, se fosse um outro jogador, o juiz já teria levantado o cartão amarelo e mandado calar a boca. Mas como era o Neymar, ele deu uma relevada, segurou bastante. É a estrela maior do jogo, não quis se complicar. Aí ele deu o amarelo. Aí depois o cartão amarelo, que foi a falta que ele faz no Jair, que foi um bandão incrível, e ele diz que não era para cartão amarelo. Ele chutou, ele morde até a língua no lance. Pegar o replay, ele falar que aquilo ali não merecia cartão amarelo, pô, ele tá de brincadeira. Igual a Márcia falou, acho que 100% dos brasileiros é fã do Neymar. Não tem como falar que o Neymar, tecnicamente, ele é um absurdo, ele é muito acima da média. A gente não tá aqui para falar que o Neymar, sobre futebol, esquece. E sobre a vida dele fora do centro do futebol, é a particularidade dele. Só que assim, dentro do campo, algumas coisas fogem muito. Se fosse um outro jogador, teria sido expulso no primeiro tempo. Como é o Neymar, ele relevou. E essa situação do reclamar o time do Santos é muito ruim. Ele é a peça maior não só do Santos, hoje ele é a peça maior no Brasil. Jogando dentro do campo, ele é a peça maior. Ele tem que entender que os caras não têm um nível tão grande e ele pode potencializar os coleguinhas dentro do campo. Ele pode falar, calma aí, vamos jogar, vamos lá. Aquilo ali desmoraliza o próprio jogador que erra, né? O companheiro dele. Não tem tanto jogador para cobrar. Não vai, tipo assim... Lá dentro você é um jogador igual a ele, né? Dentro do campo. Você tem um compromisso com a vitória, com o seu clube, ninguém vai reclamar dele. E eu acho isso falta de personalidade do jogador que está jogando, tá? Independente do tamanho de quem seja dentro do campo. Eu falo por ter jogado com caras gigantes na minha carreira e eu vi os caras falarem do Dunga. Caras do tamanho de um Romário, de um Edmundo, de um Ronaldo, de um Cafu, falar assim, irmão, o jogo tava assim, quando o Dunga falava, a gente tinha que escutar. E é um cara que a gente meteu muita coisa quando ele saiu da seleção para ir pro clube, e é um cara que fez campanhas iguais a técnicos que estiveram lá. E dentro do campo, o jogador escutar do Neymar e não cobrar também, quando ele tá errado e lá dar tapinha nas costas dele, é errado, pô. Tá te ferrando dentro do jogo. É o teu time. Falta um pouquinho de assumir, ó. Irmão, dá um tempinho, pô. Tu tá errado, pô. Pra ele se tocar também. Pra ele cair na realidade. O dinheiro é dele, ele não paga ninguém. Não vamos generalizar que o pai dele tá bancando o Santos. Mas, tipo assim, ninguém depende dele pra viver ali. O dinheiro é dele, tá no Santos, a carreira dele é extraordinária. Mas tá errado. Tem hora... Ele tá machucado, como a Márcia falou também. Ninguém tem culpa de se lesionar. Mas o que ele está fazendo pelo Santos não tem classificação nenhuma de aumento de melhoria na qualidade do Santos. A expulsão dele ontem condenou a equipe do Santos em derrotar. E uma outra coisa. O Neymar não consegue ser fora de campo, né, para as entrevistas. O Neymar vende notícia para o mundo. Ele não consegue nem ser o bad boy, o cara que era o Romário, que era o Edmundo maluco e falava e tudo. E nem o bom moço. Ele fica naquele meio termo. E tem hora que ele dá entrevista, tem hora que ele não dá entrevista, tem hora que ele se priva, tem hora que ele... Assume logo um papel. Eu sou o Kaká, o bom moço, eu sou o cara certinho. Ou eu sou o cara, irmão, não quero saber o que vai acontecer, eu sou assim, pronto, acabou. Ele não deve nada a ninguém. Só que ele fica muito nesse negócio de menino Ney, o garoto Ney. É um homem, 34 anos. A seleção ainda depende muito dele. Ele é muito fora da curva. Todo mundo é fã dele. Pô, não tem como tu ver o Neymar jogar. É bonito demais. É um cara que tira coisa de onde ninguém tira. Mas as situações que causam... Nisso mesmo de ele ter sido expulso, depois nas redes sociais, pô, ele é um cara super midiático que as crianças adoram. Pô, ontem a gente aqui brincava na transmissão. Pô, ele já estava sendo marcado na entrada do campo, o Cavalca narrando, as crianças tudo penduradas e chorando nele, pô. Sim. Porque todo mundo quer ser o Neymar, todo mundo quer vê-lo, quer ver brincar, quer ver sorrir e tudo mais.
Só que aí acaba o jogo, ele fez o que aconteceu, aí ele bota uma nota escrita. Faz um vídeo, pô. O Neymar é muito grande, assumindo a coisa é bonito, mas faz um vídeo ali, aí igual a Márcia falou que, pô, ele falou que não era pra ter sido amarelo, ele tá de brincadeira, pô. A banda queria, ele morde a língua e tudo, a bola tá longe, ele dá um pontapé, ele fica o jogo inteiro falando com a arbitragem. Ele não foi um exemplo positivo no jogo. A gente não tá cobrando que ele seja, tu super certinho. Na hora do jogo, tu esquece muita coisa. Mas, tipo assim, um exemplo positivo dentro do campo, pelo menos pro time dele. Pô, esquece um pouquinho a arbitragem, é chato. Não só ele, né? Os jogadores brasileiros são muito chatos com a arbitragem.